Luiz Aguiar. Luiz Aguiar, maestro, pianista, ator, produtor, regente, diretor de palco e professor, é natural de Belo Horizonte. Iniciou seus estudos musicais em 1950 sob orientação de Grace Glória Portela Barbosa de Carvalho. Em novembro de 1954, atuou como bailarino ao lado de Leide Francisco na estreia mundial da ópera O Sertão de Fernand Juteux, levada no Cine Teatro Brasil de Belo Horizonte e no Teatro Central de Juiz de Fora. Em 1956, transferiu-se para Uberaba, onde obtivera o primeiro lugar no vestibular de medicina. Paralelo ao curso de medicina, matriculou-se no Conservatório Musical de Uberaba, quando foi aluno de Alberto Fratreschi e Odete Camargos. Em 1959, abandona a medicina e volta a Belo Horizonte, tornando-se aluno do maestro George Kuhlmann. Em 1960 e 1961, trabalhou como maestro auxiliar do maestro Carlos Eduardo Prates na preparação dos coros do curso de férias pela Universidade Federal de Minas Gerais. Em 1964, gradua-se na Escola Superior de Cinema da PUC Minas e passa a estudar piano com Lily Craft. Luiz Aguiar teve requintado staff de professores durante sua trajetória na música e nas artes mineiras, destacando-se Iulo Brandão, Estética, Suzy Botelho, História da Música, Carlos Eduardo Prates, Regência Coral, Ernest Schumann, Regência Sinfônica, Homero Magalhães e Madalena Talhaferro em cursos de alta interpretação pianística. Em sua experiência profissional, trabalhou como crítico musical de O Diário no período de 1959 a 1969. Como maestro de coro e regisseur, atuou em várias temporadas líricas para a Sociedade Coral de Belo Horizonte e Sociedade dos Artistas Líricos de Minas Gerais, São João del Rei, Juiz de Fora, São Paulo e Rio de Janeiro. Foi maestro titular dos corais da ACM, AMI, ECOM, do SESI Minas, da Sociedade Mineira dos Engenheiros, da União Israelita, do Peixe Vivo, Coral Lírico de Pelotas, com memorável concerto com a participação do soprano Neide Thomas e do barítono Rio Novello. Com o Coral Espírita Irmã Sheila, desde 1982, tem gravados 3 LPs e 3 CDs. Com este coral, já se apresentou nos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Mato Grosso do Sul. Entre 1977 a 1980, fundou, criou e selecionou o Coral Lírico do Palácio das Artes para as inúmeras atividades líricas daquela entidade: óperas, operetas, oratórios, missas e cantatas. De 1984 em diante, atuou como maestro de coro e maestro interno nas produções de Carmen de Bizet e A Flauta Mágica de Mozart, pela Fundação Clóvis Salgado. E mais: Balada para Matraga, de Rufo Herrera, Lo Schiavo, de Carlos Gomes, Madame Butterfly, de Puccini, incluindo viagens com algumas dessas produções a Brasília e Curitiba. Em 1993, a convite de Fernando Bicudo, diretor do Teatro Arthur Azevedo de São Luís do Maranhão, criou, fundou, preparou e regeu o coral lírico daquele teatro para sua reinauguração, com restas da Tosca de Puccini e grande concerto coral lírico com a participação dos sopranos Giovanna Casola e Montserrat Caballé. No centenário da morte de Carlos Gomes, foi regisseur e diretor de palco da monumental produção de Il Guarani, com cenários e figurinos de Joãozinho 30 e participação de cantores internacionais, com apresentações em Brasília e Paulínia, em São Paulo, em grandes estádios cobertos. Pesquisador, revisor e restaurador da obra de Carlos Gomes, a convite da Secretaria do Estado do Pará, Luiz Aguiar editou a Missa de Nossa Senhora da Conceição, os prelúdios do primeiro e segundo atos de Joana de Flanders, A Noite do Castelo e Sissaminga, também gravadas em CD pela Secult, em comemoração ao centenário de Carlos Gomes.
Ainda sobre Carlos Gomes, convidado pela Masterclass, companhia editora de CDs clássicos, revisou e traduziu libretos das óperas completas, além de traduzir e editar Carteghe Italiane, livro coletânea das correspondências do autor, no tempo em que viveu na Itália. Livro este lançado pela Funarte. Luiz Aguiar tem inúmeras experiências internacionais, com cursos intensivos de aperfeiçoamento em Roma, Santiago do Chile e Nova York. Regeu em Denver, Colorado, Los Angeles, São Francisco e Detroit, diversos corais locais, com programa de música barroca mineira, autores brasileiros, folclore e negro spirituals. No Marymount Theatre de Nova York, atuou como maestro convidado nas produções de Fosca, Salvator Rosa e Lo Schiavo, de Carlos Gomes. Luiz Aguiar tem recebido vários prêmios, títulos e condecorações durante sua trajetória musical em Minas, Campinas, Paraná, Pará e Israel. Destaque especial deve ser dado ao trabalho de Luiz Aguiar como produtor musical para os canais 4 e 2 das TVs associadas Itacolomi e Alterosa de Belo Horizonte, quando foi responsável por inúmeros quadros para a televisão, sempre com destaque para a música. Data de então uma das maiores experiências de Luiz Aguiar enquanto ator em produção da TV Itacolomi para o Grande Teatro Lourdes, da montagem de O Retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, na qual Luiz, como protagonista, pôde mostrar sua capacidade de atuação cênica sob direção de Salvador Alberto, uma produção inesquecível. Sob direção de Otávio Cardoso, atuou em Otelo de Shakespeare, Crime e Castigo de Dostoiévski e Massacre de Robles. Sob direção de Elvésio Guimarães, atuou em Eles Não Falaram a Mesma Língua, ao lado de Magda Lenar, e em Família Barrett, ao lado de Palmira Barbosa. Sob direção de Léa Delba, atuou em Reda Gabler e Quando Despertamos de Entre os Mortos, de Ibsen. Sob direção de Rogério Falabella, atuou em duas comédias de Silveira Sampaio e de O Fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. Luiz Aguiar, ainda vigorosamente atuante, é figura ímpar na ponte musical cênica das artes mineiras.